Bora! Estamos de volta agora para falar de dinheiro. Dinheiro! Quem quer dinheiro? Pra que dinheiro se ela não me dá bola? Que nada, rapaz, dinheiro no bolso, todo mundo dá bola, né? Todo mundo, Marcão, Chico. tudo Como bem é que tá? contigo? Tudo Certinho? bem? Tudo bem? Olá, telespectador. Eu sempre digo, dinheiro não traz felicidade, mas aqui falta, ele manda buscar para mim, né? Tô brincando. Ajuda um monte. Ajuda, gente. E é isso que eu tenho falado com muitas pessoas há algum tempo, de que o dinheiro tem que ter na tua vida uma importância igual ao amor, à amizade, à religião. Calma, não fiquem assustados. Mas ele não pode ultrapassar isso, ele não pode ser mais importante que a amizade, que a religião, a fé, não a religião, mas a fé, o amor, etc. e tal. Mas ele tem uma importância, porque você sabendo se utilizar dele e não ele de você, você traz tranquilidade a todos esses níveis. Faz bem chegar no final de ano, você está com aquele dinheirinho guardado, poder fazer a sua viagem, as suas compras de Natal, poder presentear quem você gosta, pagar suas contas, deixar quitadas suas dívidas, ter tranquilidade de um futuro, uma boa velhice, uma boa aposentadoria. Essa é a função do dinheiro. O dinheiro na história, né? O ser humano buscou ao longo da história resolver o problema da escassez. Então, assim, se imaginar uma sociedade pré-histórica, havia uma escassez de tudo, pouca coisa, muita incerteza. O dinheiro te traz, quando começa a ver as trocas e o dinheiro passa a fazer parte da vida das pessoas, ele começa, com o dinheiro você compra aquilo que você precisa. Claro que o nível do consumo depende desse entendimento de cada um. A questão é que o dinheiro, sim, ele é necessário, porque ele nos permite comprar tudo aquilo que vai nos saciar as nossas necessidades primeiras, aquelas primeiras necessidades, alimentação, abrigo, vestuário, saúde, e depois ele traz conforto também. Aí, claro, essa ânsia por consumir mais ou menos depende de como cada um encara essa relação Exato. com o dinheiro. A gente sabe, como tu bem falou, dinheiro precisa ter dinheiro, né? E ele te traz conforto e tranquilidade. Para isso também te traz paz, no sentido que você precisa dele para saciar as suas necessidades. A busca insana, aquela questão de tudo por dinheiro, pode ser muito maléfica. Então aí tem que se... Na vida tudo é um equilíbrio, né? O dinheiro também tem que fazer parte de um equilíbrio. A gente só tem que perder essa noção de que dinheiro é pecado. Foi o que incutiram na nossa cabeça, a gente acreditou, e tem gente que não consegue ter uma relação por causa disso. Mas vamos lá. Dados apontam que 200 bilhões de reais estão sendo jogados na economia brasileira, colocados com o 13º salário. Isso é dinheiro, cara. 200 bilhões é muito dinheiro. Mas a pergunta é, o que fazer de verdade? Claro que você vai dizer, tem que pagar as contas, etc, etc, etc. Mas o que realmente fazer com esse dinheiro, Marcos? Não só agora em dezembro, vou comprar presente, vou viajar, vou para praia, mas é janeiro, é fevereiro, é março. O brasileiro ele não tem cultura financeira. O brasileiro não tem nenhum... É pequeno o conhecimento do brasileiro a respeito de finanças, de como cuidar do dinheiro. O dinheiro, na verdade, assim, o que você tem que fazer, no momento atual, você tem uma realidade financeira na tua vida. Então você pode estar em situação de dívida, você pode estar numa situação que você ganha mais do que você gasta e pode estar numa situação que está equilibrada. O que acontece é que, de verdade, cada cidadão deveria tentar equilibrar suas contas. Evitar o endividamento. Algumas pessoas vão estar endividadas. Não quer dizer que você não deva fazer uma dívida, não deva ter uma prestação. Isso tem que ser medido também. Então, nesse momento em que esse dinheiro entra, é claro que aquelas pessoas que têm dívida, a primeira coisa que elas vão querer fazer é resolver essa questão da dívida, se isso for possível, com todo o dinheiro. Mas o mais importante é você planejar um ano diferente ou planejar um início diferente para a sua vida financeira. E isso passa por uma série de questões que vão além de se ganhar dinheiro somente e gastar dinheiro. Você tem que ter um planejamento, tem que ter alguma técnica e disciplina. Muito bem. E o que fazer com isso? Como fazer isso? É essas técnicas e disciplinas que nós não aprendemos de criança. E depois que burro velho tem que se ferrar, demora para aprender. Aí ele aprende com a dor. E dói muito. Aí é que está a questão. Existem casos que a gente trata, vou botar assim como, né, é quase que uma medicina financeira. Você pega pessoas com rendas altas e que têm um grau de endividamento altíssimo, porque o nível de consumo que elas acabam assumindo para si é muito elevado, acima da capacidade, mesmo com rendas elevadas. Então, o que acontece? Quando você pega a pessoa e começa a organizar, você ganha tanto, você pode, aqui nós temos que escalonar, elas chegam a chorar, porque existe uma necessidade de consumir, o consumo vicia. Ele vicia. Então, o que você tem que fazer de fato? Começar a entender quanto que eu realmente ganho, qual é a minha renda anual, a minha renda mensal. O que eu preciso primeiro
para a minha vida, para gastar, fazer uma relação. Isso tem que botar no papel, não adianta ficar só na cabeça. Botar, né, cara? E tem aplicativos hoje, todo mundo tem celular, todo mundo anda aí com uma série de aplicativos. Tem aplicativos financeiros que te ajudam. Por exemplo, você tomou um sorvete, você tomou um café, você comprou algo que foi... Anota tudo, porque parece que não é. Quando tu vai somar aquelas pequenas despesas, aqueles pequenos gastos, você vai ver que é um monte de dinheiro que acaba comprometendo aí sim a tua vida financeira. Por quê? Primeira meta da pessoa na vida, e isso tem um estudo recente agora do IBGE que mostra, né, mostra do Instituto de Planejamento Financeiro, desculpa, que mostra o quê? Que a maioria das pessoas não tem uma reserva, elas deveriam ter pelo menos, a média de reserva é de no máximo 4 meses da despesa. Por quê? Vamos supor que aconteça algum imprevisto na tua vida. Uma doença que não te permita ter renda por um tempo. Você tem que planejar isso. O que deveria estar fazendo? Desde o começo, quando começa a ganhar algum dinheiro, ou começa a entender o planejamento financeiro, guardar um valor, 10% pelo menos. E como é que faz isso? Primeiro te paga. É como se fosse um pagamento. Você pagar água, luz, telefone, lá, 10% é para ti. Vou pagar a mim mesmo. Estou pagando para mim. Se paga para os outros, por que não paga para ti mesmo? Aí que existe a questão da disciplina. Paga, vai acumulando. Essa reserva não se forma de um dia para o outro. Você vai formando essa reserva. Quando você tiver uma reserva de pelo menos, o ideal seria para quem está na iniciativa privada, 10 meses de despesa. Não é do salário, é da despesa que você gasta. Aquelas necessidades para não mudar o teu padrão de vida enquanto você estiver numa situação em que você perca o emprego, por exemplo, ou que você fique doente e não possa trabalhar. Quando tu tiver essa reserva, isso vai te dar uma tranquilidade e mesmo que ela não esteja em 10 meses, você tendo uma reserva, já te deixa mais tranquilo em relação a uma situação imprevista. Ela é uma reserva, calma, não vamos confundir com outra coisa. Tá, eu tenho uma despesa mensal de R$1.000. Fazer a conta básica para o pessoal entender. Eu tenho uma despesa todos os meses, a minha despesa, aquilo que eu pago de conta, etc e tal, é de R$1.000. Então, se são 10 meses, são R$10.000. A meta é essa. Esse dinheiro não é uma poupança para eu gastar, é uma poupança para eu guardar como reserva. É um dinheiro que eu não mexo, só vou mexer num caso extremo. Eu quero poupar para outras coisas. É uma poupança à parte, né? Exatamente. 10 mil é o que eu tenho que guardar como reserva. Mas eu quero então comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero ter um dinheiro para o futuro. É um outro dinheiro. Aí que tá, você tem que dividir o teu orçamento. Do que você ganha, 50% basicamente ou mais já vai para as tuas despesas principais. Se você guardar 10% para contingências imprevistas e tiver na cabeça que 10% você também pode, 10% você pode gastar com lazer. Você já tem um parâmetro. Então, assim, o meu dinheiro para lazer, porque não adianta também só, aí que entra a questão. Dinheiro não é só o dinheiro, ele tem que te trazer. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então, a gente quer também aproveitar a vida. Mas como é que é a questão? 10% é para diversão, está aqui reservado, é isso aqui que eu posso. Por quê? Porque eu tenho outros compromissos. Exige muito, aí que tá, é muito fácil falar isso, exige muita disciplina para se fazer essa distribuição. Quem já fez, eu tive contato com pessoas que ouviram essa conversa em palestras ou sala de aula, ou mesmo aqui às vezes na TV, e que fez isso aí, ele disse, a minha vida mudou da água para o vinho. Vamos lá, então 10% reserva técnica, 10% para lazer. Para lazer. Já são 20%. Aquilo é para gastar, tá? O 10% do lazer é para torrar. Isso, agora esse preço então é sobre tua despesa ou não, ganho? Sobre a renda. Aí é renda, os 10% de lazer é sobre a o 10% do lazer é sobre a renda total. Certo. O 10% que você começa é sobre a despesa para formar aqueles 10 meses de despesa. Certo. Por quê? Porque ele não te pega desprevenido. Quebrou o carro, não tem. Fiquei doente. Aconteceu algum. Eu vou ter. Esta reserva, é importante dizer, não se forma da noite para o dia. Não. O que mais eu tenho que reservar? Então eu tenho um dinheiro que eu tenho para reserva técnica, que é 10% sobre a minha despesa. Eu tenho que ter um dinheiro para o meu lazer, que é 10% sobre minha renda, que é aquilo que eu ganho. Tem aquilo que eu gasto e aquilo que eu ganho. Então, para a reserva técnica é 10% sobre o que eu gasto. A reserva para o lazer é 10% sobre o que eu ganho. O que mais você tem que reservar? 10% sobre o que ganha para a aposentadoria. Para começar a guardar, porque não é aquela história, a gente vai esperando que haja uma aposentadoria pública. Se você recolheu lá todos os teus meses, o teu carnezinho do INSS. Mas é uma incerteza, a gente está vendo que está havendo mudanças na lei.
tu tem que saber que aquele dinheiro talvez não seja suficiente para manter o padrão de vida que tu queira ter. Lembrar que tu vai estar mais velho, com mais necessidades. Começar a guardar quanto antes você começar a fazer uma reserva para a aposentadoria, porque um dia você vai ter que parar de trabalhar. Por mais que você trabalhe até os 75, 80 um dia, então vai guardando aquele dinheirinho. Então já temos 30% da renda aí que já tem destinação específica. Aí que começa. Mas tem 10% que é para torrar, que é o lazer. Esse é sagrado também. Ele tem que te remunerar, ele tem que te dar o prazer, a satisfação. Outros 10% da despesa para aquela reserva, aquele fundo de reserva para contingência, para aquela questão imprevista que vai surgir na tua vida. Mais 10% do total do que você ganha, para quê? Para a aposentadoria. Certo. Se fizer, isso aí é o seguinte, quando começa a fazer, o que a gente percebe nas pessoas que fazem efetivamente, o que acontece? Começa a meio que viciar em fazer. A pessoa tem que cuidar, inclusive, para não ficar sovina, para não ficar pão duro. Porque ele começa a ver o bolinho crescer e também um outro cuidado, quando ele começa a crescer, de não gastar. Que você começa a ter a capacidade de consumir bens superiores, que exigem mais dinheiro. Aí tu tem que te controlar, saber o que eu posso, o que a minha renda me permite. Porque nós vivemos na sociedade de consumo. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você pega o poder público ou a empresa, você tem o custeio e você tem investimento. O custeio vamos fazer a prefeitura. Custeio, o quanto custa para manter a prefeitura? Esse é dinheiro para custeio. O que sobra é dinheiro para investimento, aquilo que eu posso investir na minha cidade, na minha comunidade. Eu também sou uma empresa privada, né, como a pública. Então, eu tenho que ter esses 10% que já falou para reserva técnica, eu tenho que ter 10% para o lazer, tenho 10% para aposentadoria. Qual é o percentual que eu posso para ter investimento? Que é para comprar? A parcela que tu estás separando para a aposentadoria também é uma parcela de investimento. Certo. Então ali, junto, por quê? Porque quando você está supondo que você vai economizar um dinheiro hoje, que você só vai usar ele, utilizar ele lá na frente, daqui 40, 30, 50 anos, até depende de quando você começa, está pressupondo que tu vai ter que colocar esse dinheiro em algum local que ele vai te dar algum rendimento, que te permita pelo menos manter a capacidade de compra daquele dinheiro. Isso é igual para a empresa, é igual para a empresa pública, é igual para a empresa privada. Por isso que eu estou falando, essa reserva é como se fosse a reserva para investimento. A reserva, num fluxo de caixa de empresa, você não trabalha com zero. Você tem que começar a fazer uma reserva técnica para aquele teu colchão de segurança começar a se formar. É o mesmo conceito. A nossa finança pessoal, a finança empresarial, pública ou privada, ela tem praticamente o mesmo conceito. Empresas também ficam doentes em situações de crise, por exemplo. Certo. O que seria uma doença para uma empresa? Uma crise. Aí se você é pego numa crise sem uma reserva técnica, você está ferrado. Onde é que você vai? Vai pegar dinheiro em banco. Se ferrado. tu é pego com uma doença, que é uma crise, uma situação em que você não pode trabalhar ou você perdeu o emprego, é a tua crise da tua empresa, né? A tua empresa entrou em crise. O que vai fazer? Se tu não tiver uma reserva para manter a tua despesa, onde é que tu vai cair? Banco, vai pagar juro ou vai ficar devedor. É a mesma coisa. O conceito é igual. Enquanto nós temos que começar a entender isso. E o brasileiro, o cidadão, você que está nos ouvindo, começar a ter um pouco mais de curiosidade, de como fazer melhor com cada centavo, como viver bem. Algumas questões no início da vida profissional que logo tornam a pessoa devedora e reduz a capacidade de acumular riqueza. Por exemplo, a compra do carro e da casa própria. Tem hora para fazer isso. Né? Começar a colocar o dinheiro em locais em que ele te dá rendimento, não em locais que te geram despesa. Então todo esse pensamento tem que ser construído. Não é a gente falar aqui, acho que desperta a curiosidade, mas o cidadão tem que começar. A internet está aí para todo mundo. Hoje praticamente, aqui na nossa região, tu vê todo mundo com o celular na mão. Esse celular tem acesso à internet. Tem acesso à internet, Chico. É fácil de achar ali a questão de textos e de indicações, planilhas, conselhos de como fazer. Né? Então as pessoas estão perdendo às vezes tempo com questões que não estão ajudando muito nisso. Marcos, então a grande dica para 2018 é poupe, reserve dinheiro, aprenda a fazer isso. É uma água mole em pedra dura que a gente está batendo desde há muito tempo. Você vem todo ano aqui dizer a mesma coisa. Eu falo bastante né? disso. Mas uma hora abre, né? Uma hora vai abrir essa mente. Aqui a palavra é organização. Aí que está o trabalho que dá. Começar, mas assim, começa com um caderninho, vai para uma planilha do computador, começa com um aplicativo, mas começa a registrar isso, começa a sentir, Quando tu começar a fazer, vai começar a surgir as questões. Tu vai começar a ver, poxa, mas olha quanto eu gastei. Eu precisava, isso aqui, eu precisava ter gasto, como é que eu podia ter feito? Mas eu gosto de fazer isso. Então, mas peraí, eu posso fazer sempre? Então, assim, é uma série de questões. É difícil pelo seguinte, o fato de você não consumir aquilo que você deseja, às vezes dói muito.
Porque, como eu estava falando, é uma sociedade de consumo e, claro, que quem vende o produto, ele está certíssimo, ele está fazendo oferta, ele está despertando, tem a mídia, tem a propaganda, tem o desejo, tem as pessoas que consomem, tu quer consumir igual. Tudo isso leva as pessoas a querer consumir. Só que assim, você tem que entender que tu tens um tamanho. Ah, mas eu quero consumir mais, então tem que ter mais renda. Aumentar então a renda. Vamos buscar formas de aumentar a renda. Então é todo um jogo de estica e puxa, de acerta e ajusta, que melhora muito a saúde da pessoa, porque ela dorme melhor, ela sabe que se acontecer alguma coisa, opa, mas poxa, tá mal lá no meu emprego, não tô legal com o patrão, eu acho que isso não vai dar, mas eu tô com a minha reserva lá, eu tenho tempo para parar, para pensar, para decidir com calma, minha família não vai passar dificuldade, ou eu não vou passar, porque hoje existe muita célula mononucleada, né? O cara tá sozinho lá, mas mesmo assim, te dá segurança para pensar, para te estruturar e ver o que tu vai fazer da vida. Dinheiro no bolso não faz mal para ninguém. Querido, nunca fez e não vai fazer. Feliz Natal, feliz ano novo. Feliz Natal, feliz ano novo para todos aí que estão nos assistindo. Chico, fala. Posso mandar um abraço para um grande amigo, Quem? que mandou um abraço, Ângelo Carroneiro, Ângelo Inácio Júnior, um grande amigo, músico carroneiro, está nos assistindo. Ângelo. Diz que quer nos assistir, ele é um grande disseminador, né, semeador aí do que é dito aqui, quando venho aqui, fala do teu programa muito bem. Ângelo, um abraço, querido, valeu. Nome de música, né? Ângelo meu. Grande, vai vir comigo um dia aqui tocar, o Ângelo Carroneiro, cara. Toca carrão demais. Beleza, traz ele aí. Gente, tô indo, volta amanhã. Beijo, tchau.